Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. Vamos falar sobre futebol, vamos passar pelo líder do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre o Botafogo, onde, na minha opinião, eu não vi ninguém comentando ainda sobre isso. A gente vai levantar aqui um tema muito importante, eu acho de muita curiosidade, sobre o método do Botafogo, que passa pela sua execução dentro de campo, né? Ontem, com uma grandíssima vitória, uma goleada, o Botafogo atropelou o Flamengo no estádio Newton Santos, 4-1. Quem pôde acompanhar a partida percebeu que foi até pouco. O Botafogo poderia ter feito uma goleada histórica nesse confronto. Passa pelas contratações do clube, passa pela sua ideia do jogo, que é aplicada pelo Arthur Jorge. Então a gente vai entender que não é uma coincidência, não. E quem não está percebendo, eu acho que vai ficar ali para trás e quando abrir os olhos vai enxergar da pior maneira qual é a realidade dos rivais, né? No caso do Botafogo, o que o Botafogo está fazendo. Se você dá uma observada primeiro, não é uma consciência que nasce do Arthur Jorge. Certamente, esse método do Botafogo, ele nasce lá atrás, ele nasce nos bastidores, ele não nasce na beira do campo, ele é aplicado pelo Arthur Jorge. E com toda certeza, isso não é idealizado pelo dono do Botafogo, não é o John Textor. Não é o John Textor que vai conseguir elaborar com tanta complexidade e conseguir ter um elenco para essa execução. O John Textor, ele paga. O Arthur Jorge, ele treina e ele aplica, mas certamente tem alguém que entendeu o mercado, está lendo o mercado, e esse cara que está tendo essa consciência. Passa até pelo gramado. Quando a gente fala sobre o Botafogo no Campeonato Brasileiro, a gente fala, sem sombra de dúvidas, sobre a equipe mais forte fisicamente. Se você observar durante toda essa temporada do Botafogo, que passa por um fracasso no campeonato estadual, que foi induzido pela concentração do clube na pré-Libertadores, você vai entender que é um Botafogo extremamente físico. E agora, quando chega numa altura do Campeonato Brasileiro, onde ele não está mais enfrentando equipes do Campeonato Estadual, não está enfrentando só equipes da Copa Libertadores, ele está enfrentando as equipes no campeonato de maior regularidade do seu campeonato nacional, a gente tem uma maior mostragem que dá assim, nítido, fácil comparar. É o time mais físico do Campeonato Brasileiro e que mais ganha, consequentemente, mais ganha duelos físicos, principalmente no meio de campo. E o treinador Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, havia falado também sobre isso no jogo do Botafogo, da vitória sobre o Palmeiras, e a gente trouxe também um vídeo falando sobre isso, falamos sobre esse jogo, e ontem ficou nítido no estádio Newton Santos, quando enfrenta um Flamengo completamente esfacelado, e o Botafogo inteiro. E aí passa pelo scout do Botafogo. Primeiro, o campo do Botafogo é um gramado de muita aceleração. É um gramado que, se você tem um jogo de cadência, você vai sofrer um pouco naquele gramado. Então, o que eu estou imaginando? O Botafogo pega a sua estrutura do gramado e fala qual o tipo de perfil de atletas que vão melhor aplicar esse jogo. Perfeito. Qual é o tipo de treinador que, de acordo com esse gramado, de acordo com o que a gente diagnosticou que esses atletas podem executar, quem é que vai fazer isso? Beleza, o Arthur Jorge. Vamos colocar tudo, vamos embalar e vamos embora. Esse aqui vai ser o time esse é o ecossistema de jogo do Botafogo. Se você dá uma olhada no mercado do Botafogo, e aqui a gente não está debatendo o quanto o John Textor está pagando para cada atleta, como ele está fazendo as transações de empréstimo, isso não me interessa. A gente está falando aqui sobre o perfil do atleta. O nosso debate é sobre a estrutura física do Botafogo. Só para te dar alguns dados importantes. Você sabe qual é a média de altura do jogador brasileiro de alta performance? Você sabe qual é a média de altura do atleta brasileiro de alta performance? Você sabe qual é a média do futebol mundial da altura dos atletas? Olha que curioso. No Brasil, um jogador de futebol tem como média 1,77. Essa é a média de altura dos atletas do futebol brasileiro. Uma média que a cada década está crescendo cerca de 3 centímetros. A média dos atletas brasileiros, contando qualquer modalidade que seja de alto, performance, é de 1,80 m. Não é uma média tão alta assim, pois sabemos que dentro ali tem voleibol, basquetebol, jogadores onde fisicamente são um pouco mais, digamos assim, privilegiados. Pois então, agora só você perceba. O Botafogo tem como média de altura 1,83 m. Não é por coincidência que o Botafogo vai contratando jogadores com uma estatura um pouco mais alta e, sobretudo, jogar mais à frente. Almada é uma exceção.
O pequenino jogador do argentino, ele tem apenas 1,71 m. Mas os seus companheiros têm Júnior Santos, 1,88 m. Estamos falando de jogadores que trabalham pelos lados, tá? Não estamos falando de centroavante. Eduardo, 1,84 m. Matheus, que foi autor de um dos gols ontem na vitória do Botafogo, 1,80 m. Igor Jesus, 1,80 m. Tiquinho Soares, 1,83 m. Não estamos falando de Bastos, angolano, e nem de Alexander Barbosa, o zagueiro argentino do Botafogo. Não há necessidade, a gente está falando da linha ofensiva. O Luiz Henrique, um dos principais jogadores do Botafogo, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, tá fazendo ali, né, cara? Pelo lado direito, assim, deitou e rolou. Ele é um ponta que trabalha pelo lado de 1,82 m. Certamente, o Botafogo está idealizando jogadores mais físicos, né? E é nítido quando a gente olha, e esses caras estão conseguindo aplicar isso dentro de campo. O Marlon Freitas, que também é um jogador com muita força, ele é uma peça muito importante que passou diretamente no primeiro gol contra o Flamengo e ele passou diretamente no segundo gol do Botafogo contra o Palmeiras. Ele está sendo aquele arco para conectar os jogadores a atacarem as costas das defesas. Fez isso contra o Flamengo, no primeiro gol, e fez isso contra o Palmeiras no segundo gol na ocasião, também no primeiro tempo, né? Tava 1-1, aí o Botafogo fez 2-1, o gol do Igor Jesus foi ele que deu essa bola. Atacar a profundidade. O Arthur Jorge tá usando um time extremamente físico, herdou esse estilo físico do time do ano passado, que não foi campeão, aí acaba sendo tratado ali, né, tem um insucesso esportivo, mas é óbvio que estava sendo pavimentado um estilo, uma ideia. O Botafogo do ano passado, do treinador Luiz Castro, tinha um pouco mais de transição. Esse Botafogo, além da transição, que é muito favorável para atacar as costas da defesa do adversário, sobretudo quando ela está desorganizada, mas o Botafogo também está atacando quando as defesas estão organizadas, comprova isso no que eu falei anteriormente, nos 2 gols nesses jogos do Botafogo. Esses jogadores de velocidade, de explosão, de combate físico, no meio de campo ele ganha fisicamente, e aí na hora de atacar ele está usando esses atletas que também são privilegiados fisicamente para nesses combates conseguirem atacar esse espaço e aí levar vantagem no momento final, para finalizar, para fazer um pivô, para fazer uma retenção. Certamente isso não foi condicionado pelo Arthur Jorge, que chegou nessa temporada e conseguiu, com todo o seu mérito, organizar as peças. Isso já está vindo lá atrás. O Botafogo está propositalmente contratando jogadores de força, de muita força, de físico, que conseguem ter velocidade, que conseguem no duelo de 1 contra 1 vencer na velocidade e no físico propositalmente. E isso, sem dúvida nenhuma, também é potencializado pela sua estrutura, o seu campo de jogo. O seu campo de jogo, ele também pode favorecer ou atrapalhar. Se o time do Botafogo fosse um time frágil fisicamente, um time com muita desaceleração, um time lento, um time muito cadenciador, ele não ia pegar o seu gramado e ia servir para nada. Aquele gramado não ia servir para nada, mas parece que ele entendeu que também naquele gramado, então existe um trabalho atrás, que não é o do John Textor, evidentemente, mas são de algumas pessoas que acabam ali elaborando, né, esse conjunto, esse ecossistema de jogo do Botafogo. Deixa o seu like, fica de olho, 41 gols já marcados nesse time que ataca demais a profundidade, ataca demais as costas das defesas no Campeonato Brasileiro. Hoje, até o momento da gravação desse vídeo, é o líder do Campeonato Brasileiro. Deixa o seu like, deixa sua curtida, se inscreva aqui no canal e a gente vai debatendo bastante sobre futebol. Um forte abraço, tamo junto.